Caros alunos da turma do 7º ano, professor Evandro de História, nós vamos fazer a correção, nesse momento, da aula de número 5, ok? Gostaria que vocês acompanhassem, por favor, nossas questões, que encontra-se no livro, no nosso livro, né, na página 99. Então vamos à primeira questão, que diz assim: qual é o produto mais importante da agricultura indígena? Dê exemplos de seu uso. Bom, nós sabemos que a mandioca era o principal produto agrícola, né, dos tupis, né, que eles utilizavam principalmente para fazer farinha e fabricar uma bebida chamada cauim. Então, basicamente, né, eles utilizavam como para essa prática, né, para esse uso aí. Tá ok? Então, a questão número 1 está aí. Vamos à questão número 2, está logo abaixo, que diz assim: por que a maioria da população indígena que vivia no litoral, em 1500, ficou conhecida como tupi? Bom, os grupos tupis eles foram assim chamados porque era, na verdade, a língua comum, né, que era falada pela maioria da população indígena do litoral. Dessa forma, aquilo que a gente poderia chamar assim, de essa língua, né, de certa forma, passou a ser uma identidade que se tornou comum aos grupos tupi. Então, por isso que ela tem, por isso que eles foram chamados, esse grupo, né, esses grupos foram chamados de tupis, tá ok? Então, vamos à questão agora número 3, que diz assim: malocar é um verbo que também significa guardar ou esconder. Muito bem. Você acha que esse verbo tem relação com a cultura dos indígenas tupis? Bom, como nós vimos na nossa aula anterior, né, malocar se deriva de maloca, né, que é casa grande indígena, né, onde eles moravam, onde as mulheres faziam várias atividades, né, como preparo de comida, alimento. Agora, uma coisa interessante é que o verbo malocar, ele é de origem indígena e ele é utilizado exclusivamente no Brasil. Quer dizer, na língua portuguesa, né, fala de Portugal, não se utiliza, né, esse termo, né, malocar. É uma curiosidade, mas é bem interessante a gente fazer esse apontamento, ok? Vamos à questão número 4, que diz assim: por que os grupos tupis viviam em guerra permanente? Bom, o objetivo, né, da guerra entre os tupis era capturar prisioneiros, não era fazer deles escravos, né, mas capturar eles porque eles eram inimigos, né, submeter a eles um ritual antropofágico, né, que eles comiam a carne desses indígenas, né, mas isso era próprio de um ritual que eles utilizavam, né? Então era um ritual antropofágico e isso acabava reforçando a identidade desses grupos tupis. Então, na verdade, eles não comiam, o dia a dia deles, a alimentação, né, deles era da caça, né, era da pesca e outras atividades, né, como colher o aipim, né, comer. Porém, né, tinha mais do que a gente pode dizer como parte de um ritual. Então, basicamente, a gente pode chamar que eles submetiam ele a esse ritual justamente para reforçar a identidade. Tá ok? Vamos então à questão número 5, que diz assim: é possível dizer que todos os grupos indígenas resistiram à colonização portuguesa? Bom, essa resistência, né, nós podemos assim dizer, indígena à colonização, ela não foi comum, né, a todos os grupos indígenas, né? Por exemplo, alguns deles se aliaram aos portugueses na conquista da terra, outros, né, se aliaram, por exemplo, aos franceses, né? Então, quer dizer, a gente tem então diferentes grupos, né, que se aliaram, né, aos portugueses, aos franceses, né? Então, há aqueles que resistiram, né, a essa colonização, né, essa imposição, né, aos interesses deles, dos europeus, aqui na chegada, né, no início do século XVI. Tá ok? Ficamos por aqui então. Espero que tenham compreendido. As respostas estarão escritas, né, na aula seguinte,
e aí vocês podem, então, assim, acompanhar também por escrito também, tá ok? Ficamos por aqui, então. Espero que tenham gostado e um forte abraço a todos.